A primeira edição do Romance Zero, de Inácio de Loyola Brandão, foi publicado no Brasil em julho de 1975. O livro saiu uma primeira edição, meio assim com espanto, as pessoas olhando aquilo, e também teve boa publicidade, porque tinha sido o livro publicado primeiro lá fora. E aí correu todo mundo para ver que livro era esse. E a primeira edição esgotou muito rápido. Antes do lançamento no Brasil, houve uma edição publicada na Itália em 1974 pela editora Feltrinelli. Esse livro ninguém tinha querido publicar aqui. Eu levei num monte de editoras, porque tinha aquela coisa assim de um livro que viesse a ser proibido podia dar complicação para a editora. Quando o livro saiu lá e provocou uma certa curiosidade, eu fui procurado por uma pessoa chamada Lígia Jobim. Lígia Jobim era a proprietária da pequena editora carioca Brasília Rio, a primeira a publicar Zero no país. Eu não conhecia, eu não tinha a mínima ideia de quem era. Quem me perguntou se eu estava disposto a editar o livro aqui. Aí eu falei, eu estou. Claro, eu fiz para publicar aqui. A proposta narrativa do Romance Zero, que tem como subtítulo um romance pré-histórico, são pequenas histórias, fragmentos, apresentados graficamente como tais. Mesmo que cada um desses fragmentos seja uma parte de uma história real, o fato de eles serem apenas justapostos, sem relação de causa e efeito, quebra uma perspectiva naturalista e instala um sentimento de inadequação, de perda, de fragmentação, expressando relações de crise. Em 1975 foi também o ano da publicação do livro de Rubem Fonseca, Feliz Ano Novo, pela editora Arte Nova, uma editora carioca fundada 12 anos antes, em 1963, por Álvaro Pacheco. Feliz Ano Novo foi o quinto livro publicado por Rubem Fonseca. Como todos os seus livros anteriores, Feliz Ano Novo é uma coletânea de contos. É um livro em que você tem a proximidade de um certo jornalismo e, ao mesmo tempo, é uma tentativa de diagnóstico de uma nova realidade social e, ao mesmo tempo, algum experimentalismo formal. Tanto Feliz Ano Novo quanto Zero foram bem recebidos pela crítica, e Feliz Ano Novo, até o final de 1976, tinha vendido 12 mil exemplares, sendo o quinto livro de ficção mais vendido no Brasil naquele ano. Em novembro e dezembro de 1976, Zero e Feliz Ano Novo foram alvos de atos censórios por parte do Ministério da Justiça. Nos termos do parágrafo 8º do artigo 153 da Constituição Federal e artigo 3º do Decreto-Lei nº 1077, de 26 de janeiro de 1970, proíbo a publicação e circulação em todo o território nacional do livro intitulado Feliz Ano Novo, de autoria de Rubem Fonseca, publicado pela editora Arte Nova S.A., Rio de Janeiro, bem como determino a apreensão de todos os seus exemplares expostos à venda por exteriorizarem matéria contrária à moral e aos bons costumes. O mesmo aparelho repressor produziu uma transformação nas relações sociais, uma mudança na forma das relações sociais, portanto, e também trazia a restrição à produção e à circulação de cultura. Como se editam muitos livros no Brasil, tornou-se impossível exercer uma censura prévia eficiente. Assim, preferiu-se o sistema de denúncia. Alguém que tenha lido um livro, autoridade ou não, e o considere atentatório à moral ou mesmo subversivo, faz uma denúncia ao Ministério. Instala-se então um processo no qual é dada a um assessor do ministro da Justiça a tarefa de ler a publicação e emitir um parecer. Com base neste, o ministro decreta ou não a apreensão. Esse foi o processo adotado tanto com Zero quanto com Feliz Ano Novo. A tarefa passa a seguir para a Polícia Federal, que deve providenciar o recolhimento dos exemplares à venda. Em suma, apesar do Decreto-Lei nº 1077 falar em censura prévia para impressos e de jornais e revistas contarem com censores na própria redação, poucos editores enviavam seus livros para a censura federal e muito menos ainda esperavam a resposta.
quando havia censura, ela era motivada por alguma denúncia. Essa denúncia gerava um parecer. Esse parecer seria a base para o despacho de censura ou não. No caso de Zero, nem houve parecer. Foi despacho direto. Tinha muito coisa de denúncia, de associações religiosas, pessoas individualmente que mandavam bilhetes, telegramas. Mesmo depois dos atos censórios, os livros, pelo menos nas grandes capitais, continuavam a circular com desenvoltura. De qualquer jeito, a circulação dos livros me parecia quase normal. Todo mundo lia, né? E se comprava sem muita dificuldade, não era uma coisa clandestina. Durante muito tempo, uma livraria em frente à Polícia Federal era pouco para baixo da Biblioteca Municipal, ali na Consolação. Uma livraria em frente vendeu o livro Zero, depois de proibido, ainda tinha uma pilha na porta e na cara da Polícia Federal. De certa forma, pode-se ver no fato de os editores não enviarem seus livros para censura prévia ou não aguardarem a resposta, e de muitas livrarias manterem os livros censurados à venda, um silencioso e constante movimento de resistência da sociedade contra os arbítrios e desmandos de um regime autoritário. Tinha lei que obrigava a censura prévia. Nenhum editor mandou. Foi uma resistência dos editores. Não só os escritores, capitaneados por Jorge Amado e Érico Veríssimo, os editores e os intelectuais, mas toda a sociedade, na segunda metade da década de 1970, como diria Hélio Gaspari, mobilizava-se de forma lenta, gradativa, segura. Não podemos esquecer que o movimento universitário, estudantil, tanto da UEE, da UNE, era muito expressivo, determinante no Brasil e forte. Em 1988, foi promulgada uma nova Constituição, em vigor até hoje. No artigo 5 dessa Constituição está escrito: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. E no artigo 220, no capítulo reservado à comunicação social, afirma-se: é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Nós temos aqui, eu poderia até mostrar para vocês, uma edição de Petrarca do século XVI, em que alguns dos sonetos contra a corte de Roma, contra o Papa, foram censurados. Em alguns exemplares as páginas foram arrancadas, em outros o texto foi coberto com nanquim. Eu tenho uma edição intacta e tenho uma com o texto coberto em nanquim, e em que o tempo foi mais forte que a censura, o nanquim desbotou e dá para ler. De modo que a gente vê que esmagar o espírito não se consegue. Pode-se conseguir por um tempo limitado, mas o espírito acaba predominando.